1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 5 e versículo de número 11. Vamos para o pão da vida. Vamos para o melhor do bolo, a cereja do bolo. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 5 e versículo de número 11. Glória a Deus. Quantos acharam? Amém. Oh, glória a Deus. Amém? Capítulo de número 5. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Versículo de número 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Pode se assentarem. Bom, o livro de Samuel, ele começa falando uma história de um homem chamado Elcana. Um homem que a história vai dizer que ele tinha duas esposas. Uma chamava Ana e a outra Penina. Mas eu quero me atentar somente na história de Ana. Eu quero me atentar porque esse versículo de número 11, a qual nós lemos, ele vai me chamar a atenção. E ele vai falar muito comigo. Porque esse versículo de número 11, Ana, ela vai fazer um voto com Deus. A Bíblia diz que todos os anos, esse homem subia para sacrificar ao Senhor. Todos os anos essas duas mulheres também subiam com seu esposo. E todos os anos Ana, ela era afrontada por Penina. Perceba que Ana, o versículo de número 4 vai dizer que o Senhor encerrou a madre de Ana. Não foi assim uma simples. O versículo vai dizer que Deus cerrou a madre de Ana. Dá-se a entender que ela não tinha madre encerrada, pastor. Mas eu não vou confirmar isso. Mas ele vai dizer que o Senhor encerra. E de ano em ano esse homem subia com as suas esposas para ofertar ao Senhor. Esse homem, dá para ver que ele era levita da casa do Senhor. Esse homem, na hora de sacrificar, a Bíblia vai dizer que ele dividia porções. E dava a Penina, e dava aos seus filhos, e a Ana, ele dava uma parte excelente. A Bíblia vai dizer que ele amava a Ana muito. Perceba que Ana, uma dessa subida no templo do Senhor, ela está triste. A história vai dizer que Ana está aflita, está triste. A história vai dizer que Penina afrontava Ana. Eu não sei como você chegou aqui, qual a afronta que você tem recebido. Porque o inimigo, ele nos afronta todos os dias. E nós precisamos estar preparados para essa afronta. Ana chorava, Ana estava triste, a ponto de o seu marido Elcana dizer: Ana, por que choras? Por que está triste? Não sou eu melhor que 10 filhos? Mas perceba que uma mulher, o sonho dela é ter um filho. Ana, ela queria ser mãe. Ana, ela queria ter um herdeiro. Ana, ela queria ter um filho para sua descendência continuar.
Mas Ana não tinha filho. O que Ana mais tinha era afronta. O que Ana mais tinha era dizer: eu posso e você não pode. Mas um dia, a Bíblia diz que o sacerdote ali estava sentado em uma das portas do templo. Quando viu Ana, chegou agora e vai conversar com Deus. A Bíblia diz que Ana não falava porque estava aflita. A Bíblia diz que Ana não dizia nada porque a afronta estava demais. Ela estava cansada de sofrer. Era tanto tempo que ela sofria que ela já poderia ter desistido de ir ao templo adorar a casa do Senhor. Porque tem gente que pede, mas quando o Senhor não faz, as pessoas desistem. Tem gente que pede e o Senhor dá na hora, a gente fica alegre. Tem gente que pede e o Senhor diz: eu não vou dar. A gente fica triste. Mas quando nós pedimos ao Senhor e o Senhor diz: espera um pouquinho, é difícil. Ana poderia desistir do seu sonho. Ana poderia desistir de ir adorar ao Senhor. Ela poderia falar para o seu marido: não, esse ano eu não vou. Vai que eu não vou ficar em casa, descansando. Eu estou cansada, você não vê que ela me afronta? E como o inimigo tem nos afrontado nesses dias de hoje? Como Satanás tem levantado contra as nossas vidas para nos afrontar, para fazermos nós pararmos. Mas a Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que para no meio do caminho. Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Por que parar? Se com Deus está difícil, imagine sem Deus. Ana agora vai orar ao Senhor e a Bíblia vai dizer que ela vai fazer um voto ao Senhor. O sacerdote vai ver Ana agora, ela mexendo os seus lábios, vai dizer: olha, rapaz, está embriagada. Ana vai olhar para Eli e vai dizer: não, meu senhor, a tua serva não está embriagada. A sua serva está triste, está com amargura na alma. Eu não estou embriagada. Mas Ana vai fazer um voto ao Senhor. Por quê? Ana, ela vai entender que os homens não poderiam mais fazer nada por ela. Ana vai entender que o sacerdote também não poderia fazer nada por ela. Ana vai entender, assim como Davi, que foi falado, entendeu que aquele gigante estava afrontando ele, mas ele ia em nome de Deus. Ana vai entender que o Senhor poderia mudar a sua história. Ana vai entender que Deus poderia mudar a sua história, independente da situação que ela estava vivendo. E ela agora vai fazer um voto com Deus e dizia: ó Senhor, se atentares para a oração da tua serva e me deres um filho homem, eu te darei todos os dias da vida dele. Perceba que é diferente a história de Ana com a história do pai da fé, Abraão. Porque Abraão também tinha uma mulher que é estéril, e Deus promete dar um filho a Abraão, só que depois Deus pede esse filho a Abraão. Mas Ana é diferente. Ana era estéril e pediu um filho ao Senhor, para depois ela entregar na mão do Senhor. A história é diferente, pastor. Ana agora vai pedir esse filho e o Senhor vai atender a seu pedido. Nesse dia Ana orou, chorou, mas ela saiu daquele templo com tanta certeza que a Bíblia diz que ela foi para casa e foi a ter com seu marido. Ana tinha tanta certeza no Deus que ela servia e que aquela oração fez efeito naquele dia. Porque você sente quando Deus responde a tua oração no ato. Quando você ora e você sente que Deus, Ele vai te atender, porque o Espírito Santo de Deus te toca. Não é uma oração qualquer como você faz todos os dias. Quando Deus desce e fala com você, é uma oração diferente.
sente algo diferente. Ana sentiu algo diferente. E a Bíblia diz que Ana agora, ela vai ter com teu marido. E nasce o seu filho tão esperado. Perceba que Ana agora, ela vai cuidar desse filho. E aí me chama a atenção é que a maioria das vezes Deus nos dá algo. Nós oramos, pedimos tanto a Deus e Deus nos atende. Mas no caminhar da história, a gente esquece da promessa que fez para Deus, do pacto, da aliança que fez com Deus. E as coisas começam a desandar. Ana não. E aí a gente tem a aprender com essa mulher de Deus. Porque depois de Deus dar, ela vai cuidar. Ela vai tratar, ela vai ensinar. Ela vai colocar no lugar que lhe disse que ia colocar. Ana agora vai tratar da criança. E quando chega a época certa, ela não esqueceu da tua promessa com Deus. Ela vai colocar o garoto dentro do templo para aprender com quem teria que aprender. Mas perceba que a promessa de Ana e o negócio de Ana com Deus era tão forte que na verdade o próprio Deus desceu para ensinar o menino Samuel. A promessa de Ana era tão forte e verdadeira que ainda criança Deus chama Samuel. O menino ainda não entendia nada muito bem. E foi diante de Eli e vai dizer: fala, que o teu servo escuta. E nessa caminhada Samuel foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E Ana, a Bíblia diz que ela agora vai fazer uma oração a Deus de agradecimento. Porque a história de Ana foi tão grande que Deus não deu somente a Samuel a ela, mas ela cumpriu o voto que ela fez com Deus. E o que faz a gente deixar de ganhar com Deus é não cumprir o nosso voto com Deus. Porque nós falamos tanto: Deus, eu vou fazer isso se o Senhor me der. Deus, eu vou fazer assim se o Senhor fazia assim. Mas depois nós esquecemos. Se nós não somos fiel com Ele, como quer que Deus seja fiel conosco? É igual quando a gente não perdoa alguém. Como que queremos o perdão de Deus para as nossas vidas? É igual quando a gente olha para outra pessoa e diz: ah não, ele é assim, assado. E não esquece que Deus pode mudar a nossa história. E é para isso que Deus veio, para mudar a nossa história. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crer, não pereça, mas que tenha vida eterna. Deus não olha para a gente como a gente olha para as pessoas. Deus, ele olha e vê um vaso quebrado, mas ele conserta. Deus, ele olha e vê um monte de ossos secos, ele faz reviver esses ossos. Deus é diferente. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando, ou o que você tem pedido a Deus tanto e tanto, e não sei o que você prometeu para Deus. Mas à medida que você vai se esforçando e cumprindo aquilo que você prometeu para Deus, Deus, ele vai mudando a tua história. Deus, ele vai mudando o cativeiro. Deus, ele vai abrindo as portas. Deus, ele vai fazendo um milagre acontecer nas nossas vidas. A Bíblia diz que Samuel cresceu na presença do Senhor. Mas o que eu quero relevar é que Ana, ela cumpriu o voto que ela fez para Deus. E se toda vez que a gente cumprir aquilo que nós prometemos para Deus e falamos, se nós tentarmos pelo menos cumprir
aquilo que nós prometemos para Deus. Essa dificuldade que você está passando pode ser até grande, mas se você olhar para o Deus que você serve, Ele é gigante. A Bíblia diz que Ele está sentado num trono lá em cima, mas que os seus pés estão aqui do nosso lado. A Bíblia diz que você não está sozinho. A Bíblia diz que o inimigo tem nos cercado, nos rodeado, tentando nos matar, tentando nos destruir. Mas a Bíblia também vai dizer que os anjos do Senhor têm nos cercado e nos guardado todo o tempo. Sabe por que você está aqui hoje? É porque hoje Deus vai levantar um exército. Deus hoje está levantando um exército, pastor. Tem muitos ossos sequíssimos que Deus vai levantar através desse ministério. Tem muita gente parada no meio do caminho que Deus vai levantar através desse ministério. Tem muita gente que outra hora estava no primeiro amor, estava pregando, cantando, louvando, mas que hoje está fraco, porque olhou para o tamanho do gigante e disse assim: é demais. Eu não vou conseguir. Se ela olhasse para o tamanho da afronta que ela tem levado, e quanto tempo ela tinha levado, e desistido de orar para Deus, e de confiar em Deus, ela não tinha recebido o teu milagre. Mas nesta noite eu quero liberar uma palavra. Deus vai levantar um exército neste bairro Jardim Catarina. E quem te viu, a glória da segunda casa será maior que da primeira. Se você estava se sentindo fraco, se você estava se sentindo prostrado, sem força para caminhar, sem força para levantar, eis que Deus está à porta batendo. Eis que Ele está estirando as tuas mãos e pegando na tua mão e te levantando. O profeta, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que as produto da oliveira, mas ele vai dizer: eu, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu sei que aqui hoje nós olhamos é pouco, mas Deus não precisa de exército grande para vencer uma luta. Eu sei que olhando aqui está vazio, mas perceba que Deus levantou um homem chamado Gideão, o menor da casa, da menor tribo, para salvar uma grande multidão. Uma multidão que outra hora ele tinha tirado do Egito. Uma multidão que quando estava na dificuldade, Deus entrava em cena e livrava. Mas por causa de algumas coisas, viraram as costas para Deus. Por causa de alguns acontecimentos, esqueceram que Deus estava com ele. A ponto de não querer ser mais governado por Deus e pedir um rei. Mas nesta noite, Deus não vai levantar rei, porque Jesus já está reinando sobre esse lugar e sobre essa terra. Deus hoje está levantando guerreiros, cefeiros nessa terra, para povoar esse lugar, para semear nesse lugar e colher nesta terra. Eu creio que Deus nesta noite já está visitando cada casa, cada pessoa que está passando nesse lugar, cada vizinhança da esquerda e da direita. Deus está manifestando o teu poder, a tua glória, ainda que você não esteja vendo nada ou não entendendo nada. Deus está falando com você. Eis que Ele está à porta batendo, e se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Assim eu quero agradecer minha oportunidade, dizendo que o teu projeto ainda não morreu, está de pé. Amém? Oh, glória a Deus.
Glória a Jesus. Maravilha, irmãos.